Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para a frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos à aula virtual de hoje. Meu nome é Ailide Melo França, sou preletora da Seitianoye. Agradeço imensamente a participação de todos vocês que nos acompanham aí do outro lado da telinha, seja pelo computador, pelo tablet, pelo celular, né? Muito obrigada, é a tecnologia a favor aí, em benefício, né, do avanço dos ensinamentos da Seitianoye também. Você que já nos acompanha, muito obrigada, fique conosco até o final, e você também que está chegando agora, seja muito bem-vindo à Seitianoye, o lar do progredir infinito. A Seitianoye é um ensinamento de amor que abarca todas as pessoas, sem discriminação, sem distinção de religião. Na verdade, até contarei um pouquinho da minha história, né? Quando eu conheci a Seitianoye, uma das alegrias que me preencheu também foi o fato de que, para participar dos ensinamentos, nós não precisamos abandonar a nossa religião de origem, né? E, na verdade, ela veio cada vez mais nos unindo, trazendo mais união e sentido a nossa própria religião de origem. Então, muito obrigada, independentemente da sua religião, seja muito bem-vindo. E acompanhe conosco até o final a aula de hoje, né? Este livro que vamos utilizar, o livro que vamos utilizar hoje é o Vivendo com Plena Liberdade, parte 2, né? No mês anterior, houve o estudo aí da parte 1 desse mesmo livro, e este mês, né, mês de novembro, então nós vamos tratar desse livro, vamos dar continuidade. E o mestre
Masaharu Taniguchi, o fundador da Seicho no Ie, que carinhosamente chamamos de Sagrado Mestre. Ele foi o fundador dos ensinamentos da Seicho no Ie, nascido no Japão, e esse ensinamento ele iniciou no ano de 1930. E este livro, então, escrito pelo Sagrado Mestre, com o intuito de que cada dia do ano as pessoas elas possam ler uma página e adquirir e apreender um novo ensinamento e poder praticar imediatamente no seu dia a dia de uma forma super simples, super prática, né? Para que conscientize a sua essência de filho de Deus. É isso que a Seicho no Ie, a máxima da Seicho no Ie, o máximo ensinamento da Seicho no Ie, que o homem é filho de Deus, herdeiro de Deus, máximo herdeiro de Deus, herdeiro de todas as suas virtudes e que nasceu neste mundo para ser feliz e concretizar e manifestar no seu dia a dia a felicidade, a alegria, a prosperidade, porque como criação de Deus é isso que ele é merecedor disso, de todas as bênçãos de Deus. Então, o tema de hoje, recebendo a orientação da sabedoria de Deus, que nós vamos aprender um pouquinho, estudar um pouquinho nesse livro, que aliás vai aparecer aí para você no GC aqui embaixo, né? Para adquirir este livro, ele está disponível na nossa livraria virtual, ok? Então, muito obrigada. Vamos dar continuidade, então? Nós acabamos aqui, então, de antecipar esse tema, que é o homem é filho de Deus, que nós acabamos de aprender. E dando sequência, então, a este capítulo, ao capítulo 8, recebendo a orientação da sabedoria de Deus, o mestre nos fala que o homem, ele vive em dois mundos. E até quando eu li isso, eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido, né? Não tinha lido dessa forma, ainda nos ensinamentos. Mas aí o mestre nos explica. Um deles é o mundo dos 5 sentidos, isto é, o mundo perceptível aos olhos físicos, aos nossos 5 sentidos, o qual também é chamado de mundo fenomênico, onde o fenômeno se manifesta, onde as situações se manifestam e nós percebemos através dos nossos 5 sentidos. Então, o mundo fenomênico está repleto dos mais variados tipos de infelicidades. Nele ocorrem as doenças, as desgraças, os mais variados tipos de desgraças e infelicidades, como acidentes de trânsito, pobreza, as brigas familiares. Há ainda, por exemplo, na atualidade, a questão da pandemia e com ela variadas situações de pobreza, de calamidades, de problemas também, de conflitos econômico-financeiros e aí vai, ok? Então, quando nós vemos essa situação, esse mundo repleto de infelicidades e lutas trágicas, não podemos considerá-lo um mundo racional e bom, não é mesmo? E os fortes tiram proveito dos fracos, os astutos vão prosperando e os honestos saem prejudicados. Achamos insuportável ver o mundo tão irracional e sentimos a necessidade premente de salvá-lo, não é mesmo? Então, quando vemos todas essas situações de infelicidades aos nossos olhos, através dos nossos 5 sentidos, mesmo vendo através dos nossos 5 sentidos, nós já ficamos muito incomodados com essa situação e não achamos correto. Nós sentimos realmente como uma injustiça, não é mesmo? E aí o mestre ele fala assim, então, o mestre nos faz essa pergunta, então, de onde vem esse sentimento de injustiça? Por que sentimos dessa forma? E em que nos baseamos para considerar irracional tal mundo? E aí ele nos responde, é que dentro de nós já existe um mundo que não é irracional. E ao confrontarmos com esse padrão de racionalidade,
o mundo fenomênico, né? E ao confrontarmos com esse padrão de racionalidade, o mundo fenomênico, consideramos este irracional, porque nós fazemos uma comparação do que é justo com o que é injusto, pois está repleto de situações em que prevalece a lei da selva, de diversas infelicidades e desgraças. Assim, acredito que podemos compreender que dentro de nós existe o mundo racional e vivemos simultaneamente nos dois mundos, ou seja, o mundo irracional chamado fenomênico e o mundo racional que existe dentro de nós, né? E aí o mestre ele já vai continuar. O que seria esse mundo racional e bom que já existe dentro de nós? O reino de Deus existe dentro de nós. O mundo racional que existe dentro de nós, o mundo onde não há infelicidade, desgraças dos mais variados tipos, né? No qual prevalece a lei da selva e onde não existe doença nem pobreza. Este é o mundo da imagem verdadeira, quer dizer, o mundo racional, né? Vamos voltar aqui. O reino de Deus existe dentro de nós. O mundo racional que existe dentro de nós, ele fala que esse racional é um mundo bom e ele existe, é o mundo da imagem verdadeira. Diferentemente do mundo irracional, onde nós vemos infelicidades, doenças, desgraças e assim vai. Então, esse mundo da imagem verdadeira é o reino dos céus, é o paraíso, é o reino da bondade, é o reino onde se manifestam somente coisas boas. Esse mundo é o mundo da imagem verdadeira, tal qual criado por Deus. E esse reino de Deus, a que o Mestre se refere, ele já existe dentro de nós, ele está no interior de todas as pessoas. E aí ele continua que o reino de Deus a que Jesus se referiu quando disse: o reino de Deus está dentro de vós, está de fato dentro de nós. E ao vermos o mundo fenomênico com base na escala do reino de Deus, então quando fazemos essa comparação, é que percebemos o quanto está repleto de infelicidades e desgraças e sentimos o desejo de fazer algo para reformá-lo, a fim de manifestarmos plenamente esse mundo maravilhoso, perfeito, tal qual Deus criou. O mestre ainda continua: o homem não é corpo carnal, nem um ser confinado dentro do corpo carnal, mas sim espírito. A função básica da religião consiste em permitir ao homem conhecer a si próprio. O que afinal então somos nós? Ele nos faz essa pergunta. Somos corpo carnal, mente ou espírito? De onde viemos e para onde vamos? Nascemos do corpo carnal, que é matéria, e reduzimos-nos aos elementos químicos, que são matéria? Vou voltar. Nascemos do corpo carnal, que é matéria, e reduzimos-nos aos elementos químicos, que são matéria? Ou nascemos do espírito e retornamos ao espírito? Que pergunta, né? São muitos os tolos que, desconhecendo o objetivo fundamental da vida, vivem a correr como loucos, com a mente obcecada pelos lucros que estão diante de seus olhos. A prova de que o homem não é corpo carnal está no fato de que, quando o espírito do homem deixa a sua vida, ele se transfere para o mundo espiritual, para o plano espiritual, deixando para trás todo e qualquer tipo de matéria acumulada, de empreendimento, de bens adquiridos ao longo de uma vida, de dinheiro, de qualquer relação com esse mundo fenomênico. Ele não leva para o plano espiritual nenhum bem, nenhum tipo de matéria.
Isto é, como a matéria não pertence ao espírito e tem natureza diferente da do espírito, este não poderá carregá-lo consigo, né? Então, ao partirmos para o plano espiritual, o homem, ao partir para o plano espiritual, não carrega consigo mesmo nenhum tipo de matéria. Por quê? Ele não poderá carregar consigo porque não pertence ao espírito. A matéria nada mais é que um instrumento para o espírito realizar seu trabalho enquanto está aqui neste mundo terreno. Então, os nossos bens, os nossos pertences materiais, eles nada mais têm, nada mais são, né? A sua finalidade é para que nós consigamos cumprir a nossa missão aqui nesse mundo terreno. E que, portanto, né, o homem como autorrealização de Deus, se Deus é espírito, né, nós na Seichonoye nós aprendemos que Deus é espírito e o homem como filho de Deus é o seu herdeiro máximo. E assim como Deus, se Deus é espírito, o homem também é espírito. Se Deus é amor, o homem também é amor. Se Deus é sabedoria, o homem também herda essa sabedoria. Portanto, o homem é herdeiro de todas as virtudes, todas as coisas boas criadas por Deus. E o mestre ainda continua. No entanto, erroneamente pensou-se que o corpo carnal e material fosse o homem. Filho de Deus não significa um ser bem menor que Deus. Significa ser o herdeiro, a mais alta manifestação concreta de Deus. Por isso, assim como Deus é amor, nós, os seres humanos, também devemos viver uma vida plena de amor. Assim como Deus é puro, nós também devemos viver uma vida pura, assim como Deus é luz, devemos também levar uma vida radiosa, manifestar neste mundo a luz, a alegria, levar para as demais pessoas a alegria, amor. Isto é, fazer com que as virtudes e bênçãos de Deus de fato se manifestem aqui nesse mundo. Essa é a nossa verdadeira missão. E o mestre ainda continua, que Deus é o todo de tudo, Deus está em todas as coisas, Deus está presente na vida, no interior de todas as pessoas. E todas as coisas ao nosso redor são a concretização da vida, da sabedoria e do amor de Deus. E ele dá um exemplo. Por exemplo, uma folha de árvore, uma pequena flor, a luz do sol, o ar, a água e todas as demais coisas de maior ou menor proporção são concretizações da vida, da sabedoria e do amor de Deus. Isso está, olha, na página 51 desse livro. Maravilhoso. Adquiram esse livro, gente. Cada tópico, ele passa um aprendizado simples, ele nos conscientiza cada vez mais da nossa natureza divina e de uma forma simples, leve, faz com que, né, esse pequeno aprendizado a gente já possa praticar no nosso dia a dia. Então, que bênção é compreender que no nosso interior já existe essa natureza divina e que para que ela se manifeste nesse mundo concreto, nesse mundo fenomênico, basta que nós primeiro reconheçamos essa natureza divina e passar a partir dessa compreensão em cada ato, em cada fala, em cada pensamento, a gente pense, respire e manifeste Deus em nossas atitudes, em nossas palavras e em nossos pensamentos, né? E que manifestemos essa luz, essa alegria como bondade para nós e para os semelhantes, para os nossos semelhantes. Nossos lares também, manifestarmos muito amor, sabedoria, alegria, bondade, caridade para conosco e para com os nossos familiares, nossos amigos e para as pessoas também que nos cercam. Então, dando continuidade, vivemos envoltos na vida de Deus, abraçados pelo amor de Deus e orientados pela sabedoria de Deus. Não devemos pensar que estamos vivendo rodeados de matéria e recebendo fornecimento de provisões materiais.
Devemos nos conscientizar da existência do Espírito de Deus, que assim nos envolve, nos faz viver e nos orienta e agradecer a Deus por essas bênçãos. Então, quando agradecemos, as dádivas recebidas aumentam e o seu fornecimento amplia-se cada vez mais. Então, por que isso vem acontecer? Porque nós estamos deixando jorrar a vida de Deus que está dentro de nós. E uma vez que nós, vamos lá, né? A gente abre essa torneira, né? Da sabedoria para receber a sabedoria, a alegria, o amor, esse reconhecer e esse deixar manifestar é o ato de abrir a torneira e deixar que ela flua naturalmente, porque esse é o natural. Como herdeiros de Deus, nascemos para ser felizes e como herdeiros de Deus, merecemos todas as coisas boas do universo. E aí o mestre nos orienta com mais um ensinamento, que os semelhantes se atraem. Você não só está rodeado por Deus, mas também traz dentro de si a vida de Deus. Então, quando nós nascemos neste mundo, Deus já nos deu de presente essa herança maravilhosa que é a vida, o amor, a sabedoria, e que, como ela já está dentro de nós, basta que nós passemos a exteriorizá-la. E porque Deus é grandioso, você sempre tem grandes ideias, tanto na vida cotidiana como no empreendimento, e jamais pensa em coisas mesquinhas. Suas ideias são sempre grandiosas e positivas, e delas emana a atmosfera de sucesso e prosperidade. Por isso, somente as condições e os acontecimentos que o impelem ao sucesso e lhe trazem a prosperidade vêm se juntar ao seu redor pela lei semelhante atrai semelhante, conduzindo o seu trabalho à prosperidade, concretizando o seu desejo e levando todos os seus projetos ao sucesso. Então, o que o mestre aqui quer dizer? Que uma vez que você passe, então, a reconhecer no seu interior e também a reconhecer que você é herdeiro de Deus e é merecedor de todas as dádivas de Deus, criadas por Deus, de sabedoria, amor, alegria, nasceu para viver uma vida plena de riqueza, de saúde, de prosperidade. Então, pela lei semelhante atrai semelhante, todas as coisas boas começam a acontecer ao seu redor, exatamente por essa lei e pelo reconhecimento de que é filho de Deus e que nasceu para ser feliz. O mestre ainda nos explica que não devemos nos contentar com o nosso eu atual manifestado no plano fenomênico, pensando que está bem do jeito que estamos porque nossa imagem verdadeira é filha de Deus. A imagem verdadeira, que é filha de Deus, perfeita, está alojada em nosso interior e é como o diamante bruto, que encerra em si a capacidade de brilhar intensamente se vier a ser polido. Nós não devemos ficar então presos ao pequeno eu. Olha, não, tá bom do jeito que tá, deixa assim mesmo, deixa aqui tudo quietinho. Não, para que esse eu da imagem verdadeira, esse filho de Deus perfeito e maravilhoso, de fato ele passe a viver e a manifestar cada vez mais a natureza divina, perfeita e maravilhosa, ele fala que essa imagem verdadeira é como se fosse um diamante bruto. Então, para que ela se manifeste cada vez mais, nós precisamos sempre polir. E esse polimento ele se dá através da oração, da leitura de livros, da prática do bem, da caridade, do reconhecer a si próprio, né? A si próprio como filho de Deus, perfeito e maravilhoso. Então vamos ver o que o mestre ainda tem a nos dizer sobre o sentimento de gratidão, como o sentimento de gratidão é tão importante para o nosso dia a dia. Ele fala que nós devemos agradecer as inúmeras dádivas de Deus
E os inúmeros favores que as criaturas nos cercam, eles estão concedendo a nós a todo instante. Se você ficar enumerando as coisas insuficientes ou insatisfatórias, criando assim o sentimento de insatisfação na mente, plantando esse sentimento de insatisfação na mente, esse sentimento de insatisfação agirá uma onda do radioreceptor da mente e atrairá somente coisas insatisfatórias ou sentimentos de insatisfação. Experimente então citar uma por uma as inúmeras felicidades ou provisões que lhe estão sendo concedidas neste momento. Vamos agradecer a cada uma delas? O próprio fato de termos o ar abundante para respirar, o fato de possuirmos, Deus ter dado este corpo para que possamos cumprir a nossa missão aqui nesse plano terreno, Olha o sol, a chuva, a água, todas as coisas boas dadas, e os benefícios da natureza concedidos a nós. Você se surpreenderá com a enorme quantidade de dádivas já recebidas. E em seu coração brotará espontaneamente o sentimento de gratidão. Então, a partir do momento que nós paramos para sentir, para reconhecer as dádivas, naturalmente brota dentro de nós esse sentimento de gratidão. Então o mestre nos fala, temos luz solar, ar, a água, a vestimenta, a casa, a comida. Analisando detalhadamente os nossos arredores, quantas coisas não encontramos que, apesar de não terem sido feitas por nós, nos estão sendo concedidas. Nos foram concedidas. Então, muitas são as pessoas que se curaram de doenças que a medicina não conseguiu curar, praticando todos os dias a meditação Shinsokan. Aqueles que já conhecem, sabem, aqueles que não conhecem também podem obter mais a profundidade, conhecer um pouco mais. Acessem aqui mesmo o nosso canal do YouTube, nós temos inúmeros vídeos, inúmeras palestras e inúmeras práticas desta meditação. Então é a prática, uma das práticas mais importantes da Seiichi Noye, e essa meditação nada mais é do que ver, contemplar Deus, contemplar a nossa natureza divina, contemplar o eu divino que está no nosso interior. E nessa meditação nós fechamos esses olhos, os olhos físicos, passamos a enxergar o mundo divino de bênção, de alegria, de amor, de sabedoria, e passamos nessa meditação a visualizar o mundo resplendoroso criado por Deus, para que nós nessa meditação a gente busque pela sabedoria e passemos a praticar aqui neste mundo todas as coisas boas criadas por Deus. Então o mestre nos fala que nós, a partir do momento que a gente faz, nós realizamos a prática da meditação Shinsokan, passamos naturalmente a manifestar, a brotar esse sentimento de gratidão dentro de nós, e todas as coisas boas passam gradativamente a manifestar, a refletir esse mundo de sabedoria, de amor, de luz, de provisão, de alegria e de harmonia de Deus. Essas são as dádivas, as principais dádivas do mundo de Deus. Então, praticando assiduamente, efetivamente, você também perceberá o benefício maravilhoso dessa prática. Há ainda casos de pessoas que se curaram de paralisia, de imobilização das juntas, de cegueira ou de surdez, por terem repetido mentalmente 10.000 vezes a palavra muito obrigado, muito obrigada, muito obrigada. Que essas palavras de gratidão, elas se refletem em todas as coisas, em todos os fatos, todas as pessoas que nos cercam. E não somente durante a meditação Shinsokan, mas sempre que tinha um tempo. Então, assim, não somente vamos praticar,
né? Fazer essa recitação do muito obrigado, do sentimento de gratidão, de passar a ver e sentir esse sentimento de gratidão durante a meditação, mas que essa meditação ela sirva para reforçar ainda mais a nossa natureza divina e que ao término nós passemos a praticá-la em atos concretos no nosso dia a dia. Então, seja através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, as palavras que saem, que são verbalizadas por nós, seja com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, enfim, todas as circunstâncias. E gradativamente, todas as coisas boas elas passarão a se manifestar como reflexo desse sentimento e desse pensamento e da concretização desses atos de gratidão no nosso dia a dia, né? E pela lei do semelhante, assim como nós aprendemos logo um tempinho atrás, semelhante atrai semelhante, então todas as circunstâncias que são semelhantes a esse sentimento de gratidão, todas as pessoas que se assemelham a esse sentimento de gratidão, todos os pensamentos, tudo se manifestará conforme nós formos mudando a nossa atitude mental e a nossa prática também diária. Então, tendo até mais aprofundado com o tema de hoje, para que nós recebamos então a orientação da sabedoria de Deus no cotidiano. Ao Filho de Deus, Deus orienta, protege, dá a vida e fornece o pão de cada dia. A grandiosa força divina que criou a grandiosa estrutura do universo sustenta você. Então olha só a sabedoria, essa sabedoria divina, essa sabedoria infinita que nós chamamos Deus, de Deus, ele sustenta e estrutura todo o universo. Essa sabedoria que criou e continua criando e continua sustentando todo o universo. A força divina que elaborou em minúcias as estruturas microscópicas como o átomo, né, fez o seu corpo e mesmo agora continua suprindo, consertando e restaurando constantemente as partes desgastadas de seu corpo, né? Por exemplo, o nosso corpo ele já não é mais o mesmo corpo quando nós nascemos. Nós mantemos a nossa feição, né, desde o nascimento até a nossa idade mais madura, mas as nossas células já não são mais as mesmas quando nós nascemos. Elas vão se renovando, elas vão se reestruturando, e essa reestruturação, essa renovação é Deus que faz isso, né? Deus é a vida que faz com que nós nos restauremos, nós nos renovemos dia a dia, a cada instante. E se deixarmos que a ilimitada sabedoria de Deus, imensa e minuciosa ao mesmo tempo, nos oriente, não somente nas funções fisiológicas, mas também em todos os aspectos da nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, o nosso dia a dia sempre será tranquilo, não havendo fracasso, tropeço ou frustração alguma. E se de repente vier alguma situação mais difícil, né, como nós estamos sempre buscando em Deus, pela sabedoria, a sua sabedoria suprema, com certeza essa frustração ou algo que aconteceu, né, que não conseguimos evitar, que não pôde ser evitada, com certeza ela vai se desvencilhar de uma maneira tranquila, as coisas vão se transcorrer de um modo muito mais tranquilo. Sente-se, afaste da mente outros pensamentos e mentalize. Então, ele dá aqui uma pequena mentalização na página 56, né? Então, se tem algo, de repente, que esteja acontecendo, ou algo que aconteceu, mas que está incomodando, então ele fala, afaste-se, né? Sente-se, né, numa postura confortável, afaste da mente outros pensamentos e mentalize. A sabedoria de Deus flui para o meu interior e me orienta. A sabedoria de Deus flui para o meu interior e me orienta. Olha só como é importante a prática no dia a dia,
Porque se estamos afastados de Deus ou da sabedoria divina, se algo acontece em nossa vida, naturalmente o primeiro pensamento que vem é de insatisfação, ou de que Deus não está conosco, ou por que será que essa situação aconteceu comigo? Enfim, a gente passa cada vez mais a atrair circunstâncias não desejáveis. Mas quando estamos com Deus, quando estamos sempre orando e agradecendo a Deus, naturalmente brota dentro de nós, não, ok, vamos fazer, não, tenho que fazer uma reflexão. Neste momento, vou fechar os meus olhos, vou pedir orientação para Deus. Deus sabe o que é melhor para mim, porque sou filho de Deus. E essa, sendo a mais simples, essa orientação, né, a sabedoria de Deus flui para o meu interior e me orienta, ela é a mais simples e é uma boa forma de contemplar Deus. Então, às vezes você tem pouco tempo, às vezes durante o dia, no meio do trabalho, feche os olhos, né, por alguns instantes. Tenho certeza que essa mentalização, essa pequena mentalização te dará paz, recobrará a paz, a tranquilidade. Estamos chegando já ao final da nossa aula de hoje. E para concluir, o mestre, no tópico "O conflito estará sempre fora da esfera de sua vida", ele nos explica: se você caminhar sempre pela estrada da tranquilidade, orientado então pela sabedoria de Deus, através dessa pequena prática, né? Mestre ainda nos deu ainda uma pinceladinha, essa pequena mentalização, né? Que é uma das formas para que nós estejamos sempre orientados e busquemos a sabedoria de Deus. Então ele fala que através dessa prática nós vamos viver o dia a dia de forma tranquila, porque estaremos sempre buscando pelas orientações de Deus, pela sabedoria divina. E pela lei semelhante atrai semelhante, a atmosfera de paz atrairá paz, né? E, portanto, o conflito estará sempre fora da esfera de nossa vida. Então, por essa lei de semelhante atrai semelhante, se eu busco sempre pela sabedoria divina, se estou sempre buscando a paz, se estou sempre voltando a minha mente, os meus pensamentos para Deus, para a paz, para a luz, não tem como a treva chegar até nós. E que por isso, pela prática constante, pelo sentimento de gratidão, pelo sentimento de amor, de vida, de sabedoria, nós estaremos fora dessa esfera de infelicidade. Por isso, você terá paz tanto dentro de si mesmo, como no mundo ao seu redor. Na sua vida haverá somente paz. Quando a mente realmente se plenifica de paz, pode-se captar em maior quantidade a bênção de Deus e prosperar de forma concreta. Então, e vindo ao encontro de tudo aquilo que a gente estudou na aula de hoje, eu queria mostrar para vocês Palavras de Luz 2021, na verdade aí conhecido por muitos como a folhinha da Seiichi-no-ie. Então, isso é a folhinha da Seiichi-no-ie, os preceitos, palavras de luz, elas nada mais são do que uma forma muito prática de nós polirmos a nossa mente, de nós nos mantermos conectados com a sabedoria de Deus no nosso dia a dia. Então, olha só, eu escolhi essa mensagem do dia 2 e todo ele, né, na verdade, essas palavras de luz 2021, elas estão maravilhosas porque todas elas são mensagens recebidas diretamente dos nossos mestres Masaharu Taniguchi e Seiichi Taniguchi. E olha, vamos ver aqui que o mestre Masaharu Taniguchi, nessa mensagem, está nos orientando que o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus, Deus permeia o universo, eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita.
ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Olha só como é importante, você viu, em pequenas palavras, uma pequena mensagem, mas é um ensinamento maravilhoso, um ensinamento sagrado, muito profundo. Então, essas palavras de luz, elas também estão disponíveis na nossa livraria virtual. O endereço vai aparecer aqui para vocês, ok? Então fiquem à vontade, para dar de presente para si mesmo, para dar de presente aí para os familiares. A gente está chegando agora no final do ano, é um excelente presente para para as pessoas que mais amamos, não é? E olha só, nós acabamos de aprender aqui uma das coisas mais importantes é que a partir do momento então que eu aprendi a verdade, passo a praticá-la no nosso dia a dia. Mas hoje, o meu convite, o convite nosso, é para que nós façamos essa prática em benefício de alguém, né? Então, meu convite vai para que você pense em alguém que esteja precisando muito de uma oração. E nesse livro eu busquei, uma opção aqui é o livro Minhas Orações. A prática que vamos fazer agora, nesse momento, é a mentalização pela cura à distância. Então, na Seichonoye, nós temos essa oração e o nosso convite é para que você então pense em alguém que realmente que você conheça, que esteja precisando receber uma oração. E vamos aproveitar essa oportunidade para pensar, mentalizar somente coisas boas, envolver essa pessoa na luz, envolver essa pessoa no amor, na alegria, mentalizar que Deus está operando, Deus nesse momento vai se manifestar na vida dessa pessoa. Então convido a todos para que fechem os olhos, sentem-se numa postura tranquila. Aqueles que já praticam o ensinamento da Seichonoye também podem assumir a posição de oração, com as mãos justapostas. E vamos mentalizar as palavras que seguem aqui nesse livro Minhas Orações. Essa oração está na página 105, Mentalização pela cura à distância. Vamos mentalizar com muito amor, a partir deste momento, envolver essa pessoa na luz, na sabedoria, no amor. Vamos nos entregar inteiramente e fazer com que Deus se instale e Deus consiga operar nessa pessoa. Deus é tudo e não há um só lugar onde Ele não esteja presente. Aqui e acolá, em toda parte, só existe Deus. Deus é sabedoria. A sabedoria de Deus está presente em todos os lugares. Deus é harmonia, é paz, é ordem, é beleza. Onde há sabedoria, existem harmonia, paz, ordem e beleza. Portanto, em parte alguma existe desarmonia, medo, conflito, doença, discussão ou imperfeição. Deus é amor que envolve carinhosamente todas as criaturas. O amor de Deus preenche o meu lar e nos assegura paz e harmonia. Deus, sendo amor, não condena, não odeia, não ofende, não toca na ferida das pessoas. Envolve a ferida e espera que ela se cure naturalmente. Deus me perdoa, tal como Ele também perdoou a todos aqueles que odiava. Não condeno, não odeio, não ofendo, nem aponto os defeitos dos outros. Vejo a beleza da imagem verdadeira do homem. Vejo a beleza da imagem verdadeira do homem que existe por trás dos defeitos. Deus é vida.
Senhor, fazei com que flua para dentro de mim a vossa vida serena, pacífica, harmônica, pura, bela, sublime e saudável. A vida sumamente serena, pacífica, harmônica, pura, bela e saudável flui para dentro de mim e me preenche. Então, nesse momento, mudando a direção da mente, passe a orar pela cura da pessoa. Vamos mentalizar. Ó Deus, retirai a ilusão da mente de fulano. Nesse momento, vocês podem mentalmente falar, repetir mentalmente o nome da pessoa. Residente no endereço. E aí vocês podem mentalizar o endereço dessa pessoa e fazei-a manifestar e compreender que a doença não é a existência verdadeira. Ó Deus, retirai a ilusão da mente de fulano, residente no endereço determinado, e fazei-a compreender que a doença não é a existência verdadeira. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior de fulano. Deus perdoou ao fulano. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. E aqui nessa parte, vamos mentalizar várias vezes, repetidas vezes. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior de fulano ou de fulana. Deus perdoou ao fulano. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. Os erros e pecados de fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus, assim como o orvalho some diante do sol. Fulano já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando e iluminando-o com seu olhar amoroso. Vamos repetir essa parte várias vezes. Os erros e pecados de fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus, assim como o orvalho some diante do sol. Fulano já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando e iluminando-o com o seu olhar amoroso. Vocês podem mentalizar essa parte várias vezes. Fulano foi perdoado, está purificado. A doença que era a manifestação do seu pecado foi completamente debelada. Contemplo agora a imagem do fulano, sem doença alguma no corpo, perfeitamente saudável, vivificado pela vida de Deus. Agradeço a Deus pelo seu imenso amor. Vamos repetir várias vezes, fulano é perdoado, fulano já foi perdoado, está purificado. A doença que era a manifestação do seu pecado foi completamente debelada. Contemplo agora a imagem de fulano sem doença alguma no corpo, perfeitamente saudável, purificado, vivificado pela vida de Deus. Agradeço a Deus pelo seu imenso amor. E aí, a partir deste momento, visualizar essa perfeição, tal como criada por Deus. E agradecer, pode repetir, fazer a prática da gratidão. Obrigada, Deus, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Fim da oração. Então, essa é uma das práticas da Seichonoye, né? Em princípio, essa oração ela pode ser lida repetidas vezes e passar a praticar e a mentalizar, mesmo após a finalização da oração, ao longo do dia, continue persistindo nessa mentalização, traz a imagem da pessoa à mente e continue envolvendo
envolvendo em sentimento, no pensamento de amor, de sabedoria, conduza, né, o seu dia a dia, ao longo do dia, mantendo sempre esse sentimento de amor, buscando, né, e reafirmando que Deus está no interior dessa pessoa, que todos os erros e pecados já foram perdoados, tudo já foi perdoado, tudo já foi purificado e que Deus já está se manifestando na vida dessa pessoa, ok? Então, agradeço imensamente a participação de todos, muito obrigada por ter ficado conosco até o final dessa aula, agradeço pela oportunidade, continue assistindo os nossos vídeos aqui no canal do YouTube da Seite Anoye. Nós temos diversos assuntos, né, voltados aí para a prosperidade, para o amor, a harmonia conjugal, educação dos filhos, né? Quer saber um pouquinho mais também sobre a prática da meditação Shinsokan e as suas variações, né? Também nós temos aqui tudo disponíveis, quase 3.000 vídeos disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Agradeço então essa oportunidade, muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final desse estudo e nos vemos no nosso próximo estudo. Muito obrigada. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês neste momento Palavras de Luz 2021, preceitos diários. Esses preceitos diários lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, tem a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!